Bom, gente, o vídeo de hoje é um pouco diferente dos vídeos que eu geralmente trago aqui. É de unboxing, é um item de tecnologia, mas é um item que, como vocês puderam ver na descrição, é a primeira vez que eu trago aqui no canal, que nada mais é do que a minha primeira bike elétrica. Em questão de frete, pra cá, pra Portugal, ela veio da Polônia, então levou aí menos de uma semana, realmente foi bem rapidinho, veio via FedEx, se eu não me engano. Então bora fazer um unboxing rapidinho dela aqui e montar, porque eu acredito que ela veio desmontada dentro dessa caixa, pra eu poder mostrar um pouco melhor aqui pra vocês. Só mostrando um pouco o unboxing aqui. A princípio, a bike vem assim, ó. A única coisa que eu fiz foi tirar o volante, que ele vem amarrado ali na parte de baixo. Eu tirei e botei ele aqui pra cima, mas ele ainda não tá montado, tá vendo? O unboxing seria basicamente, ela vem toda pronta, só o volante mesmo e aquela grade ali que a gente monta. O resto é só tirar as proteções. Ela vem também com isso aqui, solto, que é dupla face. E também ela vem aqui com bastante chavezinha, ó, pra gente fazer a montagem, ou então depois na manutenção, né? Agora bora montar ela ali tudo, e quem quiser ver o unboxing, a montagem mesmo, né, mais detalhada, corre aqui no Shorts, eu vou botar o cardzinho aqui no canto para dar uma assistidinha. Bom, gente, antes de eu mostrar um pouco melhor a bike, eu quero falar pra vocês que já faz mais ou menos uma semana que ela chegou aqui em casa. Eu montei aquele unboxing lá pro TikTok e pro Shorts aqui do YouTube. E eu optei por esperar aí pra eu poder dar um review um pouco melhor sobre como foi a minha experiência nesse tempo com a bike, se vale realmente a pena ou não o preço que eles estão pedindo por ela. Claro, já encontrei alguns pontos negativos que eu vou citar nesse vídeo, mas a princípio já vou dar um spoiler pra vocês, vale bastante a pena. E como é minha primeira bike, o fato de já ter passado uma semana acaba com também toda a empolgação que eu tava pra chegar a ela. Então muito provavelmente aí o review ia ser afetado pela minha empolgação e eu não ia dar tanto foco assim pros pontos negativos, ia focar muito mais na parte positiva. Mas antes de qualquer coisa, vamos botar o capacete e conhecer um pouco mais sobre as características dessa bike aqui. Na parte do volante aqui, a primeira coisa que chama atenção é realmente o painel dessa bike, que tem como grande diferencial a parte de ser NFC aqui, ou seja, por aproximação com esse cartãozinho que a gente liga e desliga a bike. Ou seja, essas outras chaves aqui são de cadeados e também da bateria, que não tem nenhuma ignição de fato pra gente poder ligar a bike via chave. Bom, e por falar em painel, aqui no painel tem o contador aqui de velocidade que tá por km/h, não sei se realmente dá pra alterar pra milhas ou não. Tem aqui o sinalzinho dizendo se o farol tá ligado ou desligado. Tem o nível de bateria, tem aqui se a bike tá pronta para andar ou se ela tá com o freio apertado. Olha só, quando eu solto o freio, ela já diz ready porque já tá pronta para poder andar. E aqui na parte de baixo ela vai dizer a quilometragem da viagem que ela tá atualmente. Falando rapidinho minha opinião sobre esse painel, eu gosto muito da tecnologia embarcada, eu acho muito bacana e muito fácil também, é só aproximar aqui, ela já ligou. Porém, tem um ponto negativo aí, como tudo na vida, que é o fato de como não tem uma ignição para colocar a chave, não tenho aonde colocar a chave, não tem nenhum tipo de bagageiro, a não ser que eu compre uma bolsinha ou algo do tipo. Então a chave tem que sempre ficar ou no meu bolso ou então na minha mochila. Eu não consigo deixar ela na ignição, como de uma moto, por exemplo. Sei que é coisa boba, mas no dia a dia incomoda um pouco essa coisa aqui no bolso, ou então ter que ficar tirando e colocando na mochila toda vez que eu vou ligar e desligar a bike. Aproveitando que a gente tá falando aqui da chave, ela veio com esse controle remoto aqui, que é do alarme, ou seja, eu posso alarmar e desalarmar a bike aqui à distância, isso é bem bacana. E ele tem esse outro botãozinho aqui na parte de cima, não sei se vai dar pra ver na câmera, que eu ainda não consegui descobrir o que é. E lembrando que tirando o controle remoto aqui do alarme, veio tudo em dobro, ou seja, o cartãozinho veio 2, a chave da bateria veio 2 também. Por falar em bateria, ela fica aqui na parte de trás e ela é em formato de cilindro que fica basicamente ocupando aqui todo o quadro. É uma bateria realmente muito grande aí. A gente veio aqui num lugar melhor aqui da cidade, onde é meio que um pátiozão pra eu poder testar ela melhor com vocês. Óbvio que eu já vim dirigindo com ela e, cara, é muito massa. Só pra vocês verem a velocidade que é o motor. E eu achava que precisava pedalar, porque muita gente falou que precisava, mas na verdade não. É só apertar o acelerador, mesmo na força 2 ali, ela já arranca, sabe? Eu vou botar na força 3 e vou arrancar aqui só com a força dela, sem usar o impulso aqui do pedal, só na força do motor mesmo. Caraca, cara. Eu não sei porque também ela tá apitando sempre quando passa 15 km/h. Eu basicamente montei ela e vim pra cá pra testar pra vocês, sabe? Que eu tava muito empolgado. Mas eu tenho que ler o manual certinho. A Beatriz vai entrar agora pela primeira vez, ela nunca dirigiu. Tá. Cuidado. Ai, tá, eu vou começar primeiro, com a bicicleta. Começa como bicicleta primeiro. Peraí. Ai, gente. Ai, meu Deus. Amor, foi sem querer. O que eu faço? Ai. Não!
Não, Eu pedalo, não ela sabe. acelera, não é só no guidão, não. Quer ver? Eu vou mostrar. Ó, acelera. Ele mentiu pra mim. Ou ele não sabia também. Toda tesinha, cara. Deu. E não acelera só aqui no guidão, acelera quando pedala. Quando pedala também, Aham. eu nem usei o pedal até agora, cara. Eu literalmente só usei a força do motor. É legal, é legal. Vou dar Legal? mais uma Usa só o voltinha. motor agora pra ver. E aí, o que achou? Eu gostei, mas eu não consegui usar só o motor. É aqui. Mas eu tentei. Não, gira pra baixo, é pra baixo. Ah, por isso. Isso, cuida. Agora eu vou aproveitar que a gente já tá aqui. Aqui tem essa pista de corrida, pista de bicicleta aqui da cidade, que é bem legal. Ela praticamente corta a cidade inteira. E a gente vai lá tomar um cafezinho com a bike, aproveitar que já estamos aqui. Enquanto isso, vocês conseguem ver a paisagem que é aqui, que corta por esse riozinho. É bem bacana mesmo. Uma lei aqui de Portugal é que a bike, quando ela tá... No caso, quando eu vou atravessar a faixa de pedestre, que aqui a gente chama de passadeira, eu tenho que estar desmontado da bike. Eu não posso fazer igual esse cara tá fazendo aqui com a trotinete, sabe? Tem que estar realmente a pé. Então eu prefiro ir aqui pela estrada mesmo, que daí é só eu ir pelo cantinho, que pelo menos eu tô na lei. E o mercado é bem próximo, então é bem tranquilo. Vou dar uma aceleradinha aqui, rapidinho, só pra gente ver, porque a gente já tá chegando. Mas ó, em 2 na bike, o máximo que ela chega é realmente 27 km por hora. Deve estar um ventão aí, mas tô tentando aqui me acostumar a dar seta, mas como eu tô de bike, às vezes eu esqueço que a bicicleta tem seta, é meio estranho pra mim. Lá pra direita eu acho que tem coisa de bicicleta, Eu amor. estaciono aqui mesmo, porque daí a gente vai tomar café aqui. Aí eu deixo ela estacionada aqui. Você vai deixar aí? Geralmente eu sempre tranco a bike aqui envolvendo a roda e o quadro, mas como a gente vai tomar café aqui do lado, a gente vai estar vendo a bike, então eu só vou passar aqui no quadro mesmo, que é mais simples e mais rapidinho, pra gente ir ali tomar o café. Inclusive esse cadeado que eu paguei, acho que foi 11 euros. E ele parece ser muito bom, né? É, eu gosto. Ó, gente, pedimos um cafezinho aqui, mas enfim, o foco do vídeo é a bike, que tá estacionada ali, não sei se vai dar pra ver. A gente pegou uma mesa aqui bem do ladinho dela, mas tem esse arbusto aqui que não consigo enxergar. A Beatriz que deve estar conseguindo ver direito, né? Uhum. Depois daqui a gente vai fazer mais uns takezinho e falar um pouco mais sobre a bike. Depois, quando a gente terminar o cafezinho, o maior teste da bike nesse vídeo vai ser voltar lá pra casa, porque tem aquele morro que a gente desceu no início do vídeo, que ele realmente é bem inclinado, bem íngreme, como eu chamo, não é? Ele é bem inclinado, e como vai ser nós dois na bike, mais o peso dela, Beatriz tem aí os 60 quilos, eu tenho uns 60 quilos também, então vai ser quase 200 quilos aí, porque a bike tem uns 40, É verdade. né, subindo aquele morro lá que é bem inclinado. Então fica até o final do vídeo aí pra ver se realmente ela vai conseguir subir ou não. E caso ela não consiga, a gente vai ter que pedalar pra subir na marcha leve mesmo. Mas eu acho que ela sobe. Eu acho que sobe também. É? Eu acredito que sim. Ela é bem potente, né? É, ela tem mais ou menos 1000 watts o motor, igual eu mostrei pra vocês. Mas daqui a pouco a gente fala mais sobre as características técnicas dela. Eu simplesmente esqueci totalmente que a gente veio pra cá na força 1 de ajuda do motor e não na 3. Então a velocidade máxima realmente não ia passar muito daquela lá que tava, porque ela é bem mais levinha, né, no caso. Vou tentar fazer uma coisa que eu não deveria fazer aqui, mas só pra ir na pista de corrida, que aquele lado ali ele já é um pouco mais perigoso de andar de bike, porque é bem curta a estrada, sabe? Voltamos aqui nessa pista que tem um riozinho do lado aqui, que é bem bonita. E quando a bike tá nesse modo número 3 aqui, ela fica muito mais agressiva, sabe? Na minha opinião. Ele chega a uma velocidade maior, que é a velocidade máxima, nesse 3. Se eu colocar aqui no auxílio 1, ele não consegue chegar. Igual eu tinha mostrado no outro take aí, ele chega no máximo a uns 20 e poucos quilômetros por hora. Só que ela se torna muito agressiva toda vez que eu aperto aqui no acelerador, ela dá uma guinada mais forte, sabe? O motor fica com mais potência, no caso. Eu gosto muito de dirigir na 1, mas quando eu vou pra estrada, por ter mais segurança e etc, caso precise dar uma arrancada mais brusca, mais rápida, assim, eu gosto de deixar no 3. Mas quando eu tô aqui nessa pista de corrida normal, eu deixo no 1. Depois eu vou testar a bike também em outros terrenos, que não seja só em asfalto e concreto, pra ver como que os pneus dela se comportam. Mas eu acredito que ela se comporta bem, tá? Eu vou acelerar agora, lembrando que a gente tá em 2 na bike, ela tá no modo 3 e tá aqui 100% de bateria praticamente e tá zerado o velocímetro. Então eu vou dar no máximo aqui, vamos ver, sem auxílio do pedal, tá? Só no acelerador mesmo.
Ó, já chegamos a 30 por hora, estamos quase chegando ali no final. E não deu tempo de chegar a 40, mas ela chegava a 40 fácil, tá? Ó, gente, um ponto dessa bike é que se ela não tivesse desbloqueada agora, a 15 km por hora ela já começava a apitar. Acredito que seja tipo algum aviso, assim, quando ela tá limitada, ela chega só até 25 km no máximo. Só que nos 15 ela já começa a apitar. Nos 25 ela limita, mas nos 15 ela começa a fazer um barulho muito chato. É como se estivesse buzinando o tempo inteiro, sabe? Aqui, como ela tá desbloqueada, acaba que ela não faz nenhum barulho, nem quando chega na velocidade máxima, que é 40 e poucos quilômetros por hora, 45 mais ou menos. E é muito melhor de dirigir, sabe? Eu acredito que eu nem desbloquearia ela se não fosse por aquele barulho chato nos 15 km por hora. Realmente é bem chato andar com ela daquele jeito. Vamos testar o farol dela agora aqui, passando no túnel. Mas eu vou fazer uns takezinhos pra vocês à noite também, que eu acho que vai ficar bacana aqui pra gente testar. Dá uma buzinadinha, né? Vai que tem alguém vindo. Dá pra andar duas pessoas, igual a gente mostrou, a Beatriz andou sempre na parte de trás aqui. Só que um ponto negativo é que não tem aonde ela colocar o pé, pelo menos não originalmente. Ela até tem aqui um ferro, mas é mais pra proteção, parte aqui de trocar a marcha da bike. Então dá pra apoiar o pé desse lado, mas no outro não tem. Outro ponto negativo, pelo menos na minha opinião, como a bike é muito baixa, essa parte aqui da coroa, no caso, né, é bem baixinha e bem rente ao chão, principalmente quando o pedal tá assim pra baixo. O que acontece é que sempre quando eu vou subir as escadas aqui de casa, ela acaba pegando nas escadas, ou então se eu for fazer uma curva muito acentuada, o pedal estando para baixo dessa forma aqui, ele acaba encostando no chão. Mas nada que se a gente treinar, a gente não consiga se acostumar com isso. Ó, ali como o pedal é baixo, ele sempre encosta na escada, tá vendo? E as marcas de amassado aqui nessa proteção não me deixam mentir que realmente encosta ali na parte da escada. E invertendo a bike aqui já dá pra perceber uma curva que eu fiz que eu quase caí aqui porque encostou essa parte aqui no asfalto, olha só, deu uma arranhadinha. Eu não cheguei a cair nem nada, mas foi onde eu descobri que esse pedal não dá pra fazer a curva com ela lá embaixo. Ela já vem equipada também com esse suportezinho aí, ó, esse pezinho pra colocar a bike no chão, que por sinal é bem forte. Muitas vezes aí eu esqueço que eu tô com ele e acabo me apoiando todo o meu peso em cima do pezinho. E o fato dele ser assim bem robusto ajuda bastante nisso. Em questão de amortecedor, na parte da frente ela tem esse amortecedor aqui muito parecido com a de moto. Eu sou um pouco leigo nesse assunto. Já na parte de trás ela vem aqui com uma mola que é ajustável. Ela tem aqui uma rosca que eu possa encurtar ou então prolongar a mola. E falando um pouco aqui sobre as características da suspensão no site, a parte da frente tem uma suspensão de 80 mm, já na parte de trás tem uma suspensão de 170 mm. Os freios são de pistão duplo e a óleo, ou seja, é muito seguro e são muito bons também, na minha opinião. Tanto na parte da frente quanto na parte de trás. Ela vem com essa parte de carga aqui no meio da bike, onde a gente pode botar algumas tralhas. Eu particularmente estou usando bastante para colocar o cadeado da bike. Eu só deixo a corrente aí, quando eu vou usar é só tiro daqui e já cadeio, sabe? Pra não precisar ficar levando peso pra nenhum lado. E por falar em bagageiro, ela também tem aqui na parte de trás essa garupa, que no máximo suporta 25 quilos, ou seja, não é pra andar uma pessoa aqui na parte de trás. E tem também na parte da frente como se fosse uma garupa, né, também, pra gente poder levar uma carga, mas que tem um detalhe muito interessante, que se comprar a parte no site também, a gente consegue colocar um cestinho aqui na parte da frente. E o cestinho, que legal, ó. Eles falaram que ia enviar esse cestinho. Esse cestinho eu tinha certeza que eles iam enviar. Eu consigo substituir esse aqui por esse aqui ou deixar em cima mesmo, sabe? Assim é a bike com a garupa de trás e o cestinho, com tudo. Assim é a bike sem o cestinho da frente. Assim é a bike sem a parte da frente inteira, sem nada. Sem a garupa da frente e sem a garupa de trás aqui também. E talvez aí a parte que vocês mais estão esperando, que é a parte do motor dessa bicicleta. Ela tem um motor aí que consegue chegar a picos de até 1000 watts, mas ele é uma potência aí de 750, chegando a picos de 1000. O torque dela é bem forte mesmo, eu vou deixar aí na edição aí os dados específicos do motor e da bateria aqui pra vocês. Ainda falando em motor aí, ela veio bloqueada a 25 km por hora no máximo. O câmbio dela é da Shimano, que particularmente é uma baita marca, realmente é muito boa mesmo. E ela vem com essa primeira coroa aqui, que é a primeira marcha, no caso, bem maior do que as convencionais. Faz com que isso seja um baita diferencial também aí na bike. E uma das perguntas que eu mais recebi lá no TikTok, quando eu fiz o vídeo aqui de apresentação da bike, de unboxing, foi o fato
se esse motor aqui conseguia subir ou não ladeira, cara. O próprio site já diz que ela consegue subir ladeira de até 25 graus, só que aqui em casa eu moro literalmente em cima de um morro, uma colina, e pra chegar aqui só dá pra chegar se eu subir esse morro, obviamente. E eu já vou adiantar que em 2 pessoas ela sofre, não consegue subir, eu tenho que ajudar ali no pedal. Tem que dar um ponto positivo pra essa bike aí, porque sozinho ela sobe tranquilamente aquele morro. Agora em 2, apesar dela subir a maior parte, no finalzinho eu tenho que dar um auxíliozinho ali, porque é uma baita morrendo. Eu vou mostrar uns take aí pra vocês de eu subir nesse morro. E bora lá. Vou tentar pegar um impulso, porque o morro é realmente bem íngreme. Ó, lembrando que a gente tá em 2 na bike, tá? Ela tá 25 por hora, 23, 20, 18, 15... Não vou ajudar no pedal não pra gente ver. 10, ela não vai conseguir, gente. Vou ter que dar uma pedaladinha pra ela subir junto comigo. Em questão de autonomia, o site diz que ela chega aí facilmente a 100 km de distância com uma carga de bateria, mas eu acredito que não seja por aí. Realmente tem que ter umas situações ideais no caso, tem que ser um terreno bem plano, provavelmente aí dar uma economizada na bateria utilizando só força de assistência 1. Outro ponto da bike é o fato do pedal assistido, ó, porque eu dou uma pedalada e ela já arranca muito forte, então é meia pedalada e ela já bota a força total do motor, o que faz com que eu prefira optar por acelerar aqui no punho mesmo e não usar o pedal, porque como o pedal eu não tenho controle de quanto ela vai acelerar, ela sempre dá o máximo dela todas as vezes, eu prefiro o pedal, que daí se eu apertar só um pouquinho ela vai mais suave, sabe? Então isso limita um pouco eu utilizar o pedal, ela vira mais uma moto do que uma bicicleta. Na parte de preço da bike, ela gira em torno aqui em Portugal de 1.200 euros, levando em consideração que tem muita bike aí que, cara, não tem a força dessa aqui, não tem os acessórios que essa aqui, não tem todos os benefícios que essa bike aqui tem, tá valendo muito a pena mesmo aqui na minha opinião. Bom, gente, o vídeo da T16 foi esse, espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei bastante de fazer esse vídeo, gostei bastante também de ter trazido um produto diferente aqui pra vocês no canal. E se esse vídeo foi útil, não se esquece de se inscrever aí no canal, deixar aquele joinha pro YouTube impulsionar esse vídeo aqui pra outras pessoas que estão pensando em comprar uma bike elétrica também.